É bem provável que você já tenha ouvido a frase elimine a concorrência. Sou um tanto quanto agressiva, mas é muito real no mundo dos negócios. Eu quero usar essa frase para dar o tom da nossa conversa, da nossa reflexão. É óbvio, no entanto, que não vamos falar a respeito de negócios, e sim da vida cristã. Fique comigo e nos próximos minutos vamos entender essa verdade tão importante para a nossa caminhada com Deus. Estou hoje em Curitiba, no Centro Cívico, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Eu gostaria de ler uma porção das Escrituras, são palavras de Nosso Senhor, na conhecida parábola do semeador, que dão o tom da nossa conversa. Versos 18 e 19 de Marcos 4 diz assim: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Algumas traduções optaram por, em vez da palavra concorrendo, pelo termo entrando, que está um pouco mais associado ao sentido original. E muitas outras versões modernas simplesmente pularam a menção de entrando ou concorrendo. A verdade é que Jesus está falando da proclamação da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus chega na vida de alguém, ela é semelhante à semente. Ela carrega um poder de vida, ela tem o poder de liberar algo divino, de gerar algo completamente novo nas nossas vidas. Nenhum de nós discute o poder do novo, daquilo que Deus comunica por meio da sua palavra, por meio da nova vida que recebemos através da regeneração, que é o novo nascimento, por meio do Espírito Santo que veio habitar em nós e nos faz conhecer tudo aquilo que por Deus nos foi dado gratuitamente. O problema é que normalmente nós não paramos para pensar que aquilo que é bom e divino sofre concorrência. Então Jesus diz que a semente caiu entre espinhos. E a Bíblia diz que esses espinhos, eles passaram a concorrer com a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus, por exemplo, no capítulo 13, no verso 21, diz que os espinhos cresceram e sufocaram. A verdade é que os espinhos não apenas eram uma concorrência com a semente da palavra que foi lançada, mas porque eles não foram eliminados como concorrência, eles acabaram eliminando a palavra de Deus, ou a ação e a frutificação dela na vida daquele que a recebeu com fé e com alegria. Isso nos traz uma grande lição. Eu e você precisamos entender que a vida cristã é baseada em guerra, em disputa, em luta, em concorrência o tempo todo. Por exemplo, quando a Bíblia fala a respeito de Jesus, o apresenta como a luz e diz que as trevas não prevaleceram contra ele. O fato de que não prevaleceram, a Bíblia não diz que não podiam sequer tentar alguma coisa. Revela que houve uma intenção de prevalecer, mas não conseguiu-se o êxito, o resultado final. O que nós entendemos, a disputa, a guerra, a concorrência. Nós precisamos compreender, o apóstolo Paulo escreve a todos aqueles que estão salvos, ele diz, nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós podemos falar a respeito de vários aspectos onde sempre veremos uma disputa. O apóstolo Paulo também, escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 5, nos versículos 16 e 17, ele diz, andai em espírito e jamais vocês vão satisfazer as concupiscências dos desejos da carne. Na sequência ele diz, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne porque eles são opostos entre si, para que porventura vocês não venham fazer aquilo que vocês querem. A oposição. Quando ele fala de carne e espírito, ele está falando de nova e velha natureza. A nova natureza, gerada pela semente da palavra de Deus, enfrentará a oposição da velha natureza, da nossa carne ou da carnalidade, a expressão da natureza pecaminosa que habita na nossa própria carne. É disso que Jesus está falando. Na hora de interpretar os espinhos na alegoria dessa parábola, ele se refere a ele como sendo os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, as demais ambições. Algumas outras traduções simplesmente
traduziram isso como desejo ou deleite, que é literalmente o significado, né, que nós temos aqui, são anseios por outras coisas. Ou seja, quando a Bíblia fala de carne e espírito em luta para que nós não venhamos a fazer aquilo que queremos, é que existe sempre dois aspectos de vontade e desejo. Existem os desejos puros, santos, provocados pela nova natureza, pela palavra de Deus. Existem os desejos que fazem parte da velha natureza, que estão relacionados à nossa carne. Há uma disputa até mesmo por aquilo que queremos. E muitas vezes temos a dificuldade de entender, porque num dia queremos Deus e as coisas de Deus e parece que em outro momento o apelo àquilo que é carnal é tão forte. E muitas vezes nos questionamos o que é que eu desejo. A questão não é se você deseja um ou outro. Sempre existirão duas fontes de desejo. E se você quer que os desejos que aspiram às coisas divinas, celestiais, prevaleçam, você tem que eliminar a concorrência. Se você quer que espírito, a nova natureza, prevaleça contra a carne, tem que eliminar a velha natureza, que é a concorrência. Como fazemos isso? Subjugando o corpo, exercendo domínio próprio, praticando a mortificação da carne, o que inclui, entre outras coisas, disciplinas como jejum, que deveria ser algo frequente e regular. A ideia e o conceito de eliminar a concorrência, ele aparece em várias perspectivas. Por exemplo, não me admira que Jesus tenha se referido aos espinhos como se tratando de questões ligadas à materialidade, né? Às preocupações da vida. Ele também fala aqui a respeito da fascinação das riquezas, ele fala de outras ambições. Algo que nós precisamos compreender é que em Colossenses 3,5, quando o apóstolo Paulo fala de eliminar a concorrência, ele diz: fazei, portanto, morrer a vossa natureza terrena, carnal. E, entre outras coisas, ele acrescenta no que é a expressão dessa velha natureza que tem que morrer, diz: a avareza, a qual é idolatria. Paulo diz que um crente avarento, apegado demais ao que é material, tem um ídolo, um falso Deus na sua vida. Ou seja, Deus tem ali uma concorrência. Nós também podemos nos referir ao ensino de Jesus, quando diz em Mateus 6 que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e as riquezas. A única outra coisa, chamar de um senhor concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração, foi a relação errada com o dinheiro. Se nós queremos que o senhorio de Cristo cresça e se desenvolva, precisamos confrontar a materialidade, a avareza, precisamos eliminar a concorrência. Né? Não importa o ângulo que nós olhamos, a perspectiva, se estamos falando de luz e trevas, de nova e velha natureza, de anseio pelas coisas divinas ou anseio por aquilo que é carnal, o tempo todo nós estaremos diante de concorrência. E ninguém se engane. Né? Não adianta simplesmente deitar no chão e fingir de morto, esperando que a fera passe. Nós precisamos ir para a luta, nós precisamos travar batalha. E entendemos que Deus nos deu recursos para vencer essas guerras. Quando falamos da batalha contra o reino espiritual, nós temos a oração e o jejum, por meio dos quais podemos expressar a autoridade do nome de Jesus e resistir o diabo, e como diz a Bíblia, ele fugirá de nós. Mas e quando falamos a respeito dos anseios da carne? Você não pode simplesmente repreendê-los. A carne, como alguém diz com muita propriedade, ela não se converte, ela tem que ser crucificada. Quando a Bíblia fala a respeito de tomar a cruz, significa morrer para nós mesmos. Não que nós não temos direito de viver a vida com realizações, com alegrias, mesmo na perspectiva do que é natural e não só do que é espiritual. Mas nós temos que morrer para tudo aquilo que ambiciona, as coisas que se opõem e que concorrem com o que Deus tem para nós. É esse o tipo de morte. Quando o apóstolo Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, ele não falava de autoflagelação. Ele estava dizendo que a carne não vai se entregar por bem, que exercer domínio próprio requer subjugá-la, como na antiguidade as pessoas faziam com o escravo, que normalmente não se entregavam por bem, dizendo, tá bom, né? Se você quer que eu seja seu escravo, estou aqui. Tinha que ser dominado e nós precisamos agir da mesma forma. Quando falamos da carne, a concorrência não será eliminada no sentido de desaparecer, mas a velha natureza precisa ser confrontada. O apóstolo Paulo diz em Efésios, no capítulo 4, dos versículos 22 até o 24, ele faz a seguinte declaração: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. As traduções mais antigas, mais clássicas, em vez do termo nova e velha natureza, usam os termos velho e novo homem. Na verdade,
se refere exatamente a isso, a natureza. O crente tem que se despir diariamente, se despojar da velha natureza, ele tem que se revestir da nova. Eliminar a concorrência não é um ato único, é uma responsabilidade diária. E a verdade é que quem não elimina a concorrência está correndo um sério e grande risco. A concorrência é que vai acabar eliminando ele. E nós precisamos entender que pessoas que não tratam com os espinhos, se esses espinhos tivessem sido arrancados quando pequenos, não teriam dado problema depois. Mas o espinho que não é arrancado cresce. Esse tipo de problema, concorrência, quando não é eliminada, ela se torna sempre um problema cada vez maior. Quando não subjugamos a carne, esse problema vai piorar depois. Jesus diz que a obra nova de Deus, a vida nova de Deus em nós, exemplificada pelo vinho novo, não pode ser armazenado num odre velho, a estrutura velha de vida. Se a concorrência permanece, Jesus disse, no final das contas, o vinho acaba se perdendo. Eu e você precisamos ter essa mentalidade de guerra, de disputa. Precisamos ter uma disposição agressiva, até mesmo maior do que aqueles que usam no mundo dos negócios a linguagem elimine a concorrência, no estilo de Paulo. Eu reduzo meu corpo à escravidão, eu esmurro a minha carne. Por quê? Porque nós temos que nos posicionar. Se não eliminarmos a concorrência, ela eliminará a nossa fé. Mas eu e você fomos chamados para perseverar. Eu e você fomos chamados para prevalecer. E com o entendimento correto e a devida resposta a esse entendimento bíblico, nós podemos e nós iremos, com certeza, em nome de Jesus, eliminar a concorrência para que ela não traga dano. A minha oração é que esse entendimento, que é ao mesmo tempo tão básico e tão importante e essencial à vida cristã, seja algo que o Espírito Santo comunique ao seu coração, abrindo seus olhos, despertando você. Pediria até mesmo que ao final desse vídeo você gastasse um breve tempo de oração, se abrindo, questionando a Deus, Senhor, quais são as áreas de concorrência onde eu preciso me posicionar e investir mais? Eu tenho certeza de que Ele vai te dirigir e Ele vai te capacitar para que a concorrência seja eliminada. Deus te abençoe.